Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Gostaria de falar sobre algo que estive refletindo e sempre, durante toda a minha vida, foi algo que fez parte das minhas reflexões e da minha vida com Deus, sobre o paradoxo do Evangelho, né? Nós vamos ver, com base no texto de Paulo aos Romanos, capítulo número 7, verso 19, que o próprio apóstolo Paulo disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Roma, ele tem inúmeras finalidades. Uma delas é doutrinar os irmãos. Um dos destaques dos assuntos que estão nessa maravilhosa carta chamada Carta Doutrinária, ela é muito mais doutrinária do que histórica. Nós percebemos que o apóstolo Paulo irá enfatizar a eleição, a justificação pela fé, a justiça de Deus, a santificação, mas por hora agora eu gostaria de enfatizar exatamente a eleição de Deus, que conforme estudamos, nós sabemos que a eleição de Deus, ela é uma eleição incondicional. Deus elegeu os salvos, ele elegeu os seus filhos, os pecadores dos quais ele iria salvá-los, antes da fundação do mundo, e essa eleição foi incondicional. Ou seja, essa eleição ela não pressupõe o que temos, o que somos, de que nação participamos, enfim, simplesmente Deus escolheu quem ele quis. E junto a isso nós temos, através da informação da eleição, nós temos a informação, nos sobrevém também a verdade do amor incondicional de Deus, como tantos textos da Escritura revelam esse amor, como o próprio apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, revela tamanho o amor de Deus e o quanto que esse amor é incondicional também. Então, parando para observar estas questões que eu já introduzi, nós passamos a perceber, quando conhecemos o Evangelho, passamos a compreender o Evangelho, nós começamos a ter contrapontos que nos fazem, às vezes, entrar em pequenas indagações acerca das nossas crenças, das nossas práticas e principalmente daquilo que professamos fé em Cristo. Por quê? Nós somos seres inseridos em uma sociedade, né, toda constituída por seres humanos, e desde que nascemos, nós recebemos nessa sociedade, nessa comunidade mundial, né, onde compartilhamos com os demais as nossas experiências. Vivemos em um mundo onde nós temos multiculturas, multicostumes, inúmeros costumes, crenças, religiões, tudo isso inserido em um mesmo, né, planeta. E aí nós vamos para o país Brasil, e desde que nós nascemos, nós recebemos desde o berço, né, pequenas dosagens do que é certo, de como devemos se proceder, qual é o perfil de um cidadão brasileiro de caráter, quais são os costumes desse cidadão, o que é de fato, o que compõe de fato um cidadão brasileiro que está vivendo uma vida boa. Tudo isso nós recebemos desde o nosso berço, desde quando nascemos e passamos a ter consciência da vida e passamos a estudar, e a viver, e a crescer, e a ser educado. Mas aí a questão é que quando conhecemos a Cristo, mesmo que seja, como no meu caso, pela graça de Deus, conheci a Cristo desde os primeiros passos da minha vida, mas até mesmo alguém que conheceu a Cristo a partir de um certo momento, mesmo assim, nós percebemos que ao passo que vamos conhecendo a Cristo, o Evangelho, nós vamos sendo confrontados com esses contrapontos, com essas objeções que o Evangelho faz a certas coisas e padrões
que recebemos do mundo. E aí nós ficamos em colapso, às vezes ficamos desnorteados, interrogando a nós mesmos se de fato a nossa fé é viva, o que é que está acontecendo? E aí é onde entra o paradoxo que a nossa mente se encontra diante do Evangelho, mediante a esse mundo em que nascemos. E aí sobre isso é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando, e eu quero voltar a sua atenção para o texto. Paulo está falando aqui em Romanos capítulo número 7, sobre alguns assuntos. De tantos assuntos que ele trata nesse capítulo, um deles é sobre a parte que incomodava o apóstolo Paulo, e é exatamente esse o paradoxo e o que fazia o apóstolo Paulo pensar e reconhecer quem ele era, é de que Paulo percebe que mesmo após a sua conversão, ele continua encontrando pequenos embates com a verdade de Deus e o que ele faz. Ele encontra uma guerra espiritual íntima, interior do apóstolo, entre a vontade do Espírito Santo por meio do Evangelho e a vontade da sua carne, da sua natureza caída. E é exatamente a essa concepção que Paulo está falando no versículo 19, quando ele diz que porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É algo que está batendo de frente com a vontade, com aquilo que Paulo tem como consciência de quem é Deus, como consciência do que deve ser feito, quais são as atitudes de um salvo, de um eleito de Deus. Ele sabe o que deve fazer, mas ele está dizendo que não consegue fazer, e isso faz dele mais consciente ainda dos seus pecados. Meus irmãos, é exatamente esse o paradoxo. Nós ficamos perguntando como é que podemos ser participantes do reino de Deus se nós, muitas das vezes, após termos sido regenerados pela palavra por meio do poder do Espírito Santo, continuamos ainda a cair em pecados e a fazer coisas que desagradam a Deus, e nós percebemos que essas coisas não testificam e não são características de um crente, de um cristão, e aí nós ficamos nos perguntando, mas o que é isso? Por que isso? Será que de fato eu sou um eleito? Será que de fato eu sou salvo? Por essa questão de ter essa natureza ainda em mim, lutando e relutando em mim? Eu quero destacar 3 pontos importantíssimos que nos fazem trazer essa reflexão frente aos paradoxos que nos encontramos mediante a compreensão do Evangelho. A primeira questão delas é que, com base nesse texto, é que o apóstolo Paulo, quando ele reconhece que não consegue fazer o que desejava fazer, o que ele observava que precisava ser feito, mas aquilo que ele não queria fazer porque ele sabia que desobedeceria a Deus, desagradaria a Deus e era pecado, e ele fazia, o apóstolo Paulo está reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Isso diz respeito a arrependimento. Quando nós nos encontrarmos com os paradoxos do Evangelho, que sempre estão afrontando os nossos pecados, sempre estão combatendo a nossa iniquidade, estão indo contrapondo as nossas vontades humanas, egoístas e pecaminosas, nós precisamos entender que não é motivo para entrarmos em crise, nem questionamentos diante de Deus, não. É o contrário, isso é uma testificação de que somos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus se arrependem dos seus pecados. Eles são conscientes dos seus pecados. Eles se entristecem por causa dos seus pecados. Diferentemente de quem não serve a Deus, diferentemente de quem não é filho de Deus, ele pratica o pecado e ele não tem nenhuma consciência pesarosa quanto ao que fez. Então, em primeiro lugar, diante dos paradoxos do Evangelho, quando o Evangelho diz algo para nós e nós fazemos o contrário, nós devemos, nesses momentos, não questionar
a Deus ou até mesmo a nossa salvação. Pelo contrário, devemos nos arrepender. Devemos nutrir essa consciência de arrependimento ou de reconhecimento, melhor dizendo, acerca da nossa natureza, que apesar de sermos crentes, salvos, regenerados, nós ainda temos o pecado inserido na nossa natureza e que ainda está lutando dentro de nós para comandar a nossa vida e para nos levar para o pecado, para o fracasso. Em segundo lugar, eu quero destacar ainda de que, apesar dos paradoxos que encontramos, ou o paradoxo do Evangelho, nós precisamos descansar o coração no Deus que perdoa os pecados. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo diz no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está referindo-se no versículo 25 de que há uma graça vinda de Cristo para ele que o perdoa destes pecados, que não atinge o final da sua trajetória nesse mundo, né? A sua vida eterna não está sendo colocada em prova, em teste, por causa deste pecado, ou por causa desta situação de desobediência a Deus. Então, em segundo lugar, nós temos que descansar o coração na consciência de que Deus perdoa os pecados dos eleitos. Deus sabe das nossas fraquezas e Paulo sabia muito bem disso, porque ele diz no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja o que ele está dizendo. No versículo 22 ele diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Veja, Paulo está muito bem consciente da sua salvação, de que ele tem uma intimidade com Deus. Agora, ele está vivendo esta guerra interior, como ele vai dizer no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Existe uma guerra dentro de mim. Então, Paulo, ele está entre linhas, nos ensinando a descansar no perdão de Deus. Paulo está dizendo, eu não tenho prazer no pecado, eu não gosto do pecado, mas eu peco. Eu não queria pecar, mas eu estou pecando. Sempre eu acabo pecando. E aí ele está levando os leitores da palavra do Senhor a descansar. Como ele escreve no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo entende que os eleitos de Deus, para eles, apesar de serem pecadores ainda, eles não terão condenação eterna. Já estão salvos em Cristo Jesus. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a descansar quando, frente aos paradoxos do Evangelho, nós devemos descansar no perdão de Deus. E em terceiro e último lugar, eu encerro essa pequena reflexão falando acerca do quanto que isso é importante, do quanto que esses paradoxos são importantes e que eles resultam em uma só coisa: na glorificação a Deus, na glória de Deus. Quando nós nos encontramos nessa guerra interna contra o nosso pecado e o nosso mal, nós acabamos de entender e de reconhecer os nossos pecados e de que somos salvos de uma forma imerecida. Que a salvação, ela não é para os que merecem. Mas a salvação, a graça que recebemos, ela é dom de Deus. Ela é uma dádiva. Isso glorifica a Deus. Paulo, a partir do capítulo 8 em diante, versículo 12 em diante, ele vai tratar sobre o quanto que a salvação glorifica a Deus, o quanto que a obra do Senhor em nós testifica desta salvação e glorifica a Ele. Somos salvos não pelas nossas obras,
não porque somos bonzinhos, não porque fazemos algumas boas obras, mas somos salvos em Cristo Jesus e a glória é do Senhor Deus para sempre. Então, que esta reflexão tenha ficado cravada nos nossos corações. Diante do paradoxo do Evangelho ou dos paradoxos do Evangelho, dependendo daquilo que você está enxergando. Entenda de que é necessário, em primeiro lugar, ter essa consciência de pecado. Diante do paradoxo, não entre em crise. Se conscientize do seu pecado, se arrependa do seu pecado. Em segundo lugar, descanse seu coração no perdão de Deus, na graça encontrada por Jesus Cristo. E em terceiro lugar, compreenda que esses paradoxos que existem em nós constantemente, eles glorificam a Deus porque testificam da graça da salvação, desse presente imerecido que não merecíamos, que somos imerecedores, mas pela graça, pelo amor de Deus incondicional, por essa eleição, Ele assim nos redimiu e nos salvou. Que Cristo Jesus te abençoe com essa palavra. Até a próxima, se Deus quiser.